Bom, meus irmãos, vamos continuar, né? A gente já trabalhou 3 semanas, parábolas, agora vamos para a quarta. Então, eu vou aqui ousar falar um pouco, né? Meditar com vocês, fazer uma reflexão numa parábola que é bem difícil, pelo menos eu acho, né? É uma parábola que eu já ouvi muitas vezes, a gente vai ouvindo várias meditações sobre ela, várias interpretações, várias percepções. E eu vou trazer aqui o que eu acho mais plausível, mais provável nesta parábola. Primeiro, deixa eu dizer para vocês que Jesus tinha senso de humor. Você acha que é só você que tem senso de humor? Você acha que é só você que gosta de uma ironia, um sarcasmo, uma historinha engraçada? Jesus era assim também. E interessante que o humor, o sarcasmo, né, a ironia, ela tem a capacidade de, de quebrar barreiras. Quando você está ouvindo uma história que vem assim carregada, né, de humor, de sarcasmo, de ironia, de alguma forma a gente recebe aquela história melhor, a gente quebra as barreiras e as verdades, né, o impacto daquela história, se torna mais forte para a gente. E Jesus era assim. Algumas vezes ele havia contado 3 parábolas bem fortes, que era dos perdidos, né? A ovelha perdida, a dracma perdida e os filhos perdidos, né? Agora ele vem com uma história parece mais leve, mas não é. Ela é mais engraçada, ela é absurda. E foi assim que os seus ouvintes receberam aquela história, creio eu, né? Como assim? Que absurdo isso que ele está contando. Porque Jesus elogia um cara que era mau caráter, um espertalhão, um velhaco, né? Um velhaco. Então tá a história toda cercada de humor, de ironia. Como assim que Jesus está elogiando um mau caráter, né? Então, mas no fundo, uma das coisas que Jesus estava falando ali para eles, ó, tá vendo? Até esse cara, mau caráter, conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu chegar lá. Ele conseguiu organizar o futuro dele. Você também consegue. Você também consegue. Você é um pouco melhor que ele, né, não? Ou você é igual a ele? Ou é pior? Então, eram questionamentos que iam ficando para os seus ouvintes, né? Peraí, né? Ele tá me comparando com esse cara? Como assim? Ele tá dizendo ele tá elogiando o mau caráter? Então, aquela indignação, aquele absurdo, embrulhado no cômico, foi a maneira que Jesus, algumas vezes, né, ele usou dessa forma para penetrar no coração, especialmente dos fariseus, com uma mensagem forte e impactante, para trazer. No final, o que ele queria era que a semente brotasse no coração deles. E Jesus, como era um excelente mestre, ele usou várias abordagens para alcançar o seu objetivo. Bem, a história, resumidamente, de um administrador que cuidava da fazenda, dos negócios de um senhor. A gente não tem todos os detalhes, como nunca tem mesmo, mas a gente percebe que o senhor daquela fazenda, né? Ele chegou e pediu uma prestação de contas ao seu administrador. Imagino eu que já devia estar correndo um boato, tem alguma coisa errada, aquele administrador tá te passando a perna, tem algo estranho. Será que ele era apenas um mau administrador? Ou será que ele estava também já fazendo alguma coisa errada? A gente não sabe. Eu penso a segunda opção, porque o caráter dele não era bom. Você vê isso do início até o fim, né? O fato assim, também tem um detalhe que é importante pensar. O dono do negócio, ele era misericordioso, ele era bom. Ele não vivia em cima do seu administrador. Porque pelo tamanho da dívida, certamente o administrador estava sem uma supervisão do dono há muitos anos. A dívida era imensa, né? Algo em torno de uns 20 mil litros de azeite e umas 20 toneladas de trigo, de grãos. É muita coisa. E aí o dono chega e pede
a prestação de contas, né? Mostra aí o papel, mostra aí o negócio, né? A papelada, as notas. O administrador, com certeza, era um homem culto, porque quem trabalhava como administrador naquela época eram as pessoas que sabiam ler muito bem, fazer as contas. Tinha que ser pessoas assim mais estudadas, né? Não era gente do povão. Então ele sabia. É muito provável que alguma coisa estava errada e tinha os devedores, né? Esses devedores do, do, do dono da fazenda, mas algo me diz que o administrador tinha um dedo nisso, sabe? Ele estava levando alguma nessa história toda. Então é como se ele roubasse o dono da fazenda duas vezes, porque ele já estava nessa dívida toda, né? E aí, quando o dono pede para ter uma reunião com ele, na prestação de contas, ele se apavora e ele pensa: ai, o que eu vou fazer? Ah, não, ele vai me mandar embora, é claro. Roubar não, mendigar, eu não tenho coragem, eu sou orgulhoso demais para pedir. Trabalhar duro, não, isso não é comigo, não, eu não gosto desse negócio. Mas eu tenho que dar um jeito de cavar o meu futuro. Eu tenho que fazer amigos para depois eu ter trabalho bom, com sombra e água fresca lá na fazenda deles, né, no negócio deles. Eu tenho que achar. Gente, você não vê isso hoje em dia? No meio dos políticos, e não só políticos, né? É corrupção. É corrupção. E Jesus contando essa história, e a turma ali ouvindo, indignada. Como assim? Ah, que ridículo, que absurdo. Será que o dono dessa fazenda não está percebendo que ele está sendo roubado? Como não? E aí Jesus vai mostrando o caráter bondoso, misericordioso do dono e o caráter de velhaco do administrador. O administrador, ele queria ficar bem, né? Para garantir o futuro. E Jesus está implicitamente falando para aquela turma: gente, até esse cara, mau caráter, ele planejou o futuro dele, ele preparou o futuro dele, ele fez amigos para a eternidade. Você, não é possível que você não seja um pouco melhor que ele. Você consegue também. Ele conseguiu, você consegue também. Olha a saia justa que Jesus estava colocando os seus ouvintes, né? E o administrador, o que é que ele fez? Ele chegou para os devedores e ele bolou um plano. Ó, cara, vocês estão devendo aí 20 mil litros de azeite. Faz o seguinte, eu vou te dar 50% de desconto. Bom, né? E o outro, você está devendo 20 toneladas de trigo. Eu vou te dar 20% de desconto. Então, ele fazendo cortesia com o chapéu do outro, né? Claro que ele alegrou os devedores. Ah, que coisa maravilhosa, consegui um desconto. Negociei lá, consegui um excelente desconto, que coisa boa e tal. Ele conseguiu amigos, né? Ele conseguiu um lugar na sociedade. E o nome disso é corrupção. Era muito evidente que aquele era um mau exemplo. Quando Jesus usa ele como exemplo, Jesus está realmente sendo irônico. Claro que todos ali sabiam que esse não é um exemplo para ser seguido, né? Mas Jesus, ele traz à tona alguns aspectos dessa, dessa velhacaria, né? Dessa trama do administrador. E diz, olha, Jesus não fala com essas palavras, né? Mas ele diz de outra forma, olha, tem alguma coisa que nós podemos aprender com os velhacos, com os espertalhões. Preste atenção, né? Então, Jesus estava o quê? Quebrando a estrutura de pensamento dos fariseus, captando a atenção deles, porque eles pararam para ouvir. Mas esse mestre da lei ensina isso? Onde ele quer chegar? Então, ele capturou a atenção da sua plateia. O administrador sabia muito bem como é que o seu senhor funcionava. Ele sabia que o senhor dele era misericordioso, era tranquilo, porque deixou ele chegar no ponto que chegou, né? Deixou a fazenda totalmente ao encargo dele, não ficou enchendo a paciência, presta conta todo dia, vem aqui. Não, deixou, confiou. Então, o administrador, ele sabia que o seu senhor era
bom, era misericordioso. Ele sabia também como os meios ali e as pessoas funcionavam, né? Ah, vou dar um desconto aqui, a pessoa vai ficar feliz e vai querer me pagar de volta de alguma forma. Ele sabia como as coisas funcionam. E ele tirou proveito disso. Então, ele era esperto nesse sentido, né? Ele era esperto. A Bíblia não fala que nós devemos ser simples como as pombas, né? Humildes como as pombas, mas ao mesmo tempo espertos como a serpente. As serpentes. É isso que está falando aqui. Olha, o cara sabia lidar com as coisas, né? Ele não era um bobão. E aí, nós sabemos que Deus é misericordioso. E nós sabemos como funcionam as leis espirituais. Era isso que Jesus estava falando para os fariseus ali, para os seus ouvintes em geral, mas os fariseus, né? Olha, vocês sabem que Deus é misericordioso e vocês conhecem as leis, sabem como elas funcionam, as leis espirituais. Então, usa isso, tira proveito disso para fazer amigos que irão para o céu. Porque o administrador, ele fez amigos para o seu futuro. Ele não estava pensando em céu, não, mas ele estava pensando no futuro dele, na aposentadoria dele, né? Futuro aqui na terra. Mas Jesus disse, vocês têm que ser um pouquinho melhor que isso. Vocês têm que fazer amigos para a eternidade. Como é que a gente faz amigos para a eternidade? Como é que a gente faz amigos que irão para o céu conosco? Compartilhando a palavra e o amor de Deus. Evangelizando e trazendo pessoas para o reino. Ganhando o coração dessas pessoas. Não para nós, para Jesus, mas trazendo elas. Quando a gente está fazendo isso, o que nós estamos fazendo? Amigos, criando amigos, né? Formando amigos para a eternidade. Então é nesse aspecto que Jesus diz que nós temos que olhar para esse administrador astuto. Pensa, seja um pouco melhor que ele. Ele fez amigos apenas para o seu futuro e a sua aposentadoria. Você tem que ser um pouco melhor. Olhe para isto e vá muito além. Faça amigos para a eternidade. Era isso que Jesus estava falando, né? Para que te aguardem, para que te recebam nos portais eternos. E aí, Jesus estava dizendo, né? E está dizendo para nós agora também, que nós devemos, assim como o administrador, aprender a usar as riquezas da injustiça. Porque o que é riqueza da injustiça? O dinheiro, papel, moeda, sabe quando você pega um papel, o dinheiro, papel ou moeda na mão? O dinheiro, ele é do reino de Mamon, ele não é criação de Deus. Deus nunca planejou dinheiro. O reino de Deus é dar e receber. Essa é a moeda do reino de Deus, dar e receber. O reino de Deus é de riquezas e não de dinheiro. Entende a diferença? Riquezas. Riquezas tem a ver com não apenas metais preciosos, pedras preciosas, mas riqueza, riqueza da alma, riqueza de virtude, riqueza de amizade, etc, etc, né? Riquezas, de maneira geral. Isso aí vai para toda a eternidade. O dinheiro não. O dinheiro vai cessar quando esta era findar. Só que nós temos que fazer uso do dinheiro. É o quê? Riquezas da injustiça. Nós temos que fazer uso desse papel moeda que pertence a Mamon. Então, como nós redimimos isto? Fazendo amigos para a eternidade, abençoando pessoas, doando, né? Empregando bem essa riqueza de injustiça no reino de Deus, de uma maneira geral, né? Então, nós empregamos, é uma maneira de redimir algo que pertence ao reino das trevas. E aí usar esse sistema de Mamon, como eu disse, que é o dinheiro em si, para fazer relacionamentos eternos, né? Dessa forma, nós seremos o quê? Espertalhões contra o sistema das trevas, o sistema de injustiça, né? Nós usamos o que é de Mamon, que é o dinheiro, contra ele próprio. Pegamos uma coisa que é de Mamon, o dinheiro, o nosso dinheiro, o dinheiro que nós ganhamos, né? Pegamos aquilo que pertence ao reino de Mamon e aí nós usamos no reino de Deus. Semeamos no reino de Deus. Então nós estamos o quê?
nós estamos usando uma arma de Satanás contra ele mesmo e salvando pessoas que serão nossos amigos na eternidade. Gente, vocês estão entendendo? Tá ficando mais claro para vocês? Se não tiver, depois vocês podem me mandar perguntas no privado, tá, irmãos? Pode me mandar, não sei se eu vou saber responder ou não, mas eu tento, pelo menos eu tento, né? Eu me esforço para isso e dou o meu melhor nesse aspecto. Mas eu não quero que fique confusão, porque fique confuso, porque essa parábola realmente ela pode ser muito difícil, porque a gente vê Jesus elogiando um mau caráter, como assim? Não faz sentido, né? Jesus gostou do administrador? Jesus gostou de alguma coisa que ele fez. Ele foi mais esperto do que os filhos da luz, né? Ele fez amigos para este mundo, mas nós temos que ir além e fazer amigos para a eternidade. Assim como o administrador, lembra que ele deu desconto? Ele distribuiu descontos, que maravilha, 50%, 20%. Ele distribuiu descontos. Assim como ele, Deus quer que a gente também distribua descontos. Como que é possível? Descontos na economia do reino de Deus, né? Como que você distribui desconto? Como que o administrador distribuiu? Ele não facilitou a vida dos devedores? Se eu tivesse devendo e ganhasse um desconto de 50%, eu ia ficar muito feliz. Olha, facilitou minha vida. Agora eu posso pagar, agora vai dar, a gente pode negociar. É maravilhoso, né? Então, eu adoro um desconto. Qual a mulher que não gosta, né? Então, quando o administrador distribui descontos, Jesus, aí ele está dizendo, nós também precisamos distribuir descontos nessa economia do reino de Deus. Ou seja, facilitar a vida das pessoas para que elas possam enxergar Jesus, para que elas possam enxergar os céus, a eternidade. Como que a gente... essa é a esperteza do bem. É a esperteza do bem, né? Que a gente usa para o reino eterno. Por quê? Os bens deste mundo vão todos se findar, mas a vida das pessoas, estas serão para sempre. Então, como é que a gente distribui desconto? A gente facilita a vida delas, a gente anda uma milha a mais, a gente abençoa com o nosso tempo, com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, com o nosso ouvido. Às vezes a bênção que a gente dá para uma pessoa é sentar e ouvi-la, né? A gente, gente, eu tenho que dizer, não vou falar quem é, né? Lógico. Mas vocês sabem que meu esposo, né, o Gilberto, ele ficou internado uma semana, fez um cateterismo, fez uma angioplastia. E eu fiquei, assim, foram uns dias bem difíceis, dos mais difíceis da minha vida. Muitas coisas acontecendo, não vou entrar aqui nos detalhes, quem me conhece mais sabe, né, que foram muitas tribulações ao mesmo tempo. Eu no hospital, em casa, quase não dormindo. Minha casa ficou um lixo, uma bagunça. Nem comida direito tinha, porque não dava tempo para cozinhar. Então era aquela comida assim, chutada, sabe? Aquela comida chutada, que eu corria, fazia alguma coisa e voltava para o hospital para ficar com ele. Aí, uma irmã da igreja, que eu não digo quem é, mas uma irmã da igreja, veio na minha casa, uma irmã chique, madame, veio na minha casa, passou o dia aqui, trouxe bolo, trouxe canjica, trouxe coisas para comer, trouxe material de limpeza, porque ela deve ter pensado assim, não sei se a Jussara tá tendo tempo de sair e comprar, e realmente não tava. Ela trouxe, passou o dia na minha casa, enquanto eu estava no hospital, lavou os meus banheiros, lavou os vidros da minha casa, limpou o chão, faxinou minha casa, sabe? Como se eu estivesse pagando a ela um dinheirão. Não, ela fez do coração, porque ela jamais faria aquilo por dinheiro. Ela deu tempo, ela deu o trabalho dela, ela gastou suas unhas lindas, bem feitas aqui, esfregando o meu banheiro. Quando eu cheguei no outro dia do hospital, aqui em casa, a casa cheirando a pinho, sabe? Tudo tão limpo, o bolinho que ela tinha feito na mesa.
Meu Deus, eu fui tão tocada, tão tocada. Ela facilitou a minha vida. Ela me deu desconto. Ela sim, ela sabia que ela estava fazendo uma amiga para a eternidade. A gente já é amiga de eternidade, mas é assim que a gente ganha o coração das pessoas e isso vai para sempre. As coisas, um monte de coisa fica aqui, mas sabe, um gesto desse vai para sempre. Obrigada, viu, amiga? Se você por acaso vê isto. Grata para sempre, mesmo. Toca o coração da gente. Então, é assim que a gente dá descontos para as pessoas, como eu estava falando, de várias maneiras, né? Nem todo mundo pode fazer o que ela fez, mas cada um com seu dom, cada um com seu talento, um servindo ao outro. Esse é o reino de Deus, essa é a economia dos tabernáculos eternos, né? Onde a gente dá de si, um para o outro. Quando Jesus ressuscitou, ele sim deu origem a uma nova economia, que é essa que eu acabei de falar, a economia do reino dos céus. Ele iniciou uma nova ordem, ele nos ensinou que é um grande problema investir toda a nossa economia, todo o nosso esforço na economia desse mundo, porque vai passar. Então, algumas pessoas, elas investem todo o seu esforço na economia desse mundo. Gente, quando tudo isso passar, essa pessoa tá pobre, não tem nada. Tem nada, não acumulou nenhum tesouro no céu. Não guardou nada. No céu, ela tá paupérrima. Mas quando nós entendemos a economia que Jesus inaugurou na sua ressurreição, a economia do reino de Deus, então aí nós vamos muito além do administrador astuto, né? Nós compreendemos como funciona essa economia, nós somos ricos. Por quê? Para esse mundo, gente, riqueza é dinheiro. Dinheiro, né? Para quem é do reino dos céus, na cosmovisão bíblica, riqueza não é dinheiro. Riqueza são os relacionamentos. Então, quanto mais bons relacionamentos, quanto mais você cultiva relacionamentos, amizade, que vão para a eternidade. Não estou falando de uma amizade de churrascada, vão ali. Não estou falando. Estou falando aquelas amizades para a eternidade. Mais ricos nós somos. Mais ricos nós somos. Como é interessante isso, né? Alguns são tão pobres nesse mundo, mas são tão ricos para Deus, né? Pense nisso. Então, a riqueza desse mundo, ela está vinculada ao sistema de total injustiça, a economia, a política. Essa corrupção está lá, entranhada. Mas eu posso fazer essas riquezas, mesmo as de justiça, que é, no caso, o dinheiro, né? Trabalhar para uma outra economia. Irmãos, quando nós perdoamos, nós estamos dando descontos. Quando nós perdoamos, quando nós andamos uma milha a mais, nós estamos desperdiçando, aparentemente, né? Tô andando uma milha a mais, tô desperdiçando meu tempo, tô caminhando a mais. Mas, na verdade, eu estou me gastando em favor de fazer a vida do outro melhor. Jesus se gastou dessa forma, né? Jesus, ele gastou a si mesmo, né? Ele se ofereceu para ganhar amigos, para a economia dos céus, né? Que são as pessoas, as verdadeiras riquezas. Então, assim como o administrador infiel, velhaco, espertalhão, mau caráter, não sei, né? Assim como ele, nós precisamos aprender a pensar no futuro. Mas não apenas no futuro que ele estava pensando. Quando eu aposentar, eu não quero trabalhar duro, eu não vou pedir dinheiro, então eu vou fazer uma boquinha aqui, vou fazer amigos. Tem gente que é assim, né, interesseiro. Vou fazer amigos que pode me dar alguma coisa, que pode fazer algo por mim, né? Mas isso ainda é a economia deste mundo, é a economia da injustiça, né? Debaixo do reino do império de Mamon, do tacão do inimigo, né? Mas não é esse tipo de riqueza que Jesus está falando aqui. Jesus está falando de duas coisas ao mesmo tempo. Ele fala dessa linha de baixo aqui, ó, das riquezas de injustiça, do administrador infiel e tal, para romper uma barreira
no coração dos seus ouvintes e trazer uma verdade muito maior, que é o que? A economia do reino, a justiça não, é a justiça, é claro, mas as riquezas eternas e fazer eles pensar que eles tinham que realmente se organizar, se preparar para um futuro eterno, fazer amigos eternos, né? Então, nós temos que aprender a pensar no futuro, assim como esse administrador infiel, e andar em esperança, sabendo que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. O administrador, ele quis salvar a vida dele, a pele dele. Então, no final de sua vida, a história não chega nesse ponto, mas a gente sabe que se ele continuou assim, ele perdeu a vida. Talvez ele ganhou um bom emprego, talvez ele ganhou boa comida na casa dos amigos, talvez ele ganhou uma boa aposentadoria, mas ele perdeu a vida. Morre e aí, né? Então, mas quem quiser salvar, né? E como ele, vai perder. Mas aonde que nós vamos imitar o administrador? Não é nessa parte, é na outra, na linha de cima, né? Fazendo amigos eternos, planejar para a eternidade e aprender, enquanto nós estamos aqui, aprender a dar descontos. Aprender a dar descontos para as pessoas. Nada a ferro e fogo, nada a com justiça própria. Não, mas vai ter que pagar. Não, mas isso é o certo. Gente, justiça própria não leva a gente a lugar algum, né? Justiça própria trapos de imundícia, né? Nem vou falar para você o que a Bíblia realmente no original fala quando ela diz lá trapos de imundícia, tá, gente? É bem pior do que o que está escrito no português, mas tudo bem. Então, aprendamos a dar descontos, fazer a vida dos outros mais fácil, melhor, abrir o caminho para que elas encontrem os portais, nos encontrem nos portais eternos, e aí nós teremos amigos para sempre, para toda a eternidade. Eu espero que tenha sido bom, né? Que você tenha acordado um pouquinho com essa parábola. Eu acho ela, assim, apesar de um pouco difícil, quando a gente só olha a linha de baixo, porque às vezes a gente lê a Bíblia só olhando a linha de baixo, o óbvio. Né? Já falei isso um monte de vezes, mas vou repetir mais um monte. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente tem que tentar entender o ambiente, a gente tem que ler como um todo. Você não pega um texto e separa ele e vê só aquilo, senão vai criar um monte de problemas. A gente tem que olhar o todo, o ensinamento de Jesus como um todo. A gente olha quem eram os ouvintes dele, o que ele tinha acabado de falar né, anteriormente, porque geralmente se conecta e faz sentido dessa forma. E aí a gente consegue compreender a linha de baixo, que é o óbvio, né? E a linha de cima, que não é tão óbvia, mas é o que geralmente é a mensagem mais importante, é aquilo que a gente tem que, de fato, captar para sermos transformados. Meus irmãos, só assim nós somos transformados pela palavra de Deus. Caso contrário, a gente lê, repete e vai ser igual a minha sogra. Minha sogra, eu já falei, ela tem Alzheimer, né? Mas aí ela ainda lê, assim, você dá um texto para ela lê. O que está escrito aqui? Está escrito isso. Então, se é uma coisa bem óbvia, ela sabe. Mas como ela leu a Bíblia há muitos anos, a vida toda, aí ela sentada aqui, às vezes está lá com a Bíblia lendo um tempão. Aí um dia eu cheguei e enfiei a cabeça lá para ver o que ela estava lendo. Salmos. Falei, o que você está lendo? Salmos. Só que a Bíblia está de cabeça para baixo, né? Você é muito esperta. Como é que você consegue ler com as letras de cabeça para baixo? Aí ela ficou até um pouquinho sem graça e virou a Bíblia. Ela não estava lendo. Quer dizer, ela estava lendo, mas não estava lendo. Muitas das vezes a gente lê a Bíblia desta forma. Não tão óbvio assim como eu falei, mas estão entendendo? Lê, mas aquilo não nos transforma. Não muda a nossa vida. A palavra tem que nos... Meus irmãos, a palavra tem que nos ferir de alguma forma, tem que nos confrontar, tem que fazer a gente sair do nosso lugar de conforto e às vezes nos deixar indignados conosco mesmo, às vezes arrependidos, às vezes muito tristes, às vezes alegres, mas a palavra tem que nos transformar.
E ela só nos transforma quando nós aprendemos a ler a Bíblia. Como igreja, nós estamos engatinhando, né? Nós nem demos o nosso primeiro passo ainda em leitura bíblica, mas a gente já está engatinhando e a gente está indo na direção, porque é assim mesmo que a gente começa. Mas nós temos que dar mais passos para sermos transformados pela palavra e para que nós possamos aprender a economia do reino de Deus e então fazer amigos para toda a eternidade. Deus abençoe.